Olá, seja bem-vindo ao curso Como Conseguir Emprego. Este é um curso gratuito e tem como objetivo te ajudar a conseguir a sua vaga de forma mais rápida. Neste vídeo vamos falar sobre como conseguir um emprego mesmo sem experiência. Te interessa falar sobre isso? Eu sou Rômulo Bandeira, consultor de desenvolvimento profissional e negócios, e vamos conversar sobre alguns pontos para aumentar as suas chances de receber um sim. E para que isso aconteça mais rápido, é essencial que você se concentre em algumas ações prévias para se diferenciar. Sim, você precisa se diferenciar dos demais candidatos. Olha, saiba de uma coisa, a maioria das outras pessoas, quando começam a procurar emprego, não fazem nenhum trabalho prévio, sabe? Eles saem por aí procurando emprego de qualquer jeito. E aí, quando surge a grande oportunidade, é um vexame só, sabe? E aí as oportunidades saem assim por entre os dedos. Então, para aumentar as suas possibilidades, vamos ver aqui alguns movimentos que você precisa prestar atenção. Saiba, a concorrência é grande mesmo. Anualmente são muitos os jovens que entram no mercado de trabalho, todos ávidos por uma oportunidade. São pessoas naturalmente sem experiência, mas olha aqui um detalhe, eles têm que concorrer com os outros que também não têm experiência e em algumas situações com pessoas que já possuem alguma experiência. Viu? A concorrência é grande, mas tem saídas. E uma delas é criar diferenciais, como falei. E é justamente sobre isso que estamos fazendo este vídeo aqui no curso, para te deixar mais preparado. Porque você precisa ter algo de diferente dos demais candidatos, sabe? Para oferecer ao seu futuro chefe. Olha, ele sabe que você não tem experiência, mas ele quer verificar lá no momento da entrevista se você tem outros atributos e qualidades. Afinal, ele precisa se convencer que você realmente é uma pessoa que vai entrar na empresa dele para ajudar a resolver problemas. Esse é o principal motivo para você se preparar previamente. E para tanto, precisa mesmo agir neste sentido, sabe? Estudando, aprendendo, falando com as pessoas que já trabalham, que você conhece, pegando dicas de como é, assim, a nível de comportamento, o que as pessoas fazem no trabalho, começa a entender um pouco mais sobre isso. E mesmo na ausência da experiência profissional, é possível treinar para o seu primeiro emprego em qualquer lugar. Na sua casa, na igreja, na escola. A gente já tem um vídeo aqui no curso falando sobre isso. Chama-se Você tem experiência? Como responder? Depois você dá uma olhadinha lá e fica ao alerta. Crie diferenciais para você se destacar na multidão e ser desejado pelo seu entrevistador, o seu novo chefe. Se você deseja apressar a sua entrada no mercado de trabalho, o primeiro passo é ter paciência. Isso mesmo, porque o jogo está só começando. Olha, o emprego chegará, mas estamos falando aqui para que ele chegue mais rápido e também com um nível de qualidade maior e mais vantajosa. Você sabe, as melhores oportunidades serão oferecidas a quem tem mais habilidades, conteúdo, conhecimento, e sobre tudo isso estamos falando aqui no curso para te dar este suporte. A paciência que estou falando aqui é no sentido de se organizar, pensar e analisar. O seu emprego está por aí te esperando. Se você tiver calma para se preparar, vai ser mais tranquilo o seu encontro com a sua primeira oportunidade. Tenho evitado falar sobre a concorrência, sobre os demais candidatos. Mas lá fora, as pessoas que estão procurando o primeiro emprego simplesmente o fazem sem planejamento. E aí saem à procura sem nenhum preparo e com isso realmente fica mais cansativo o processo. Porque aí os preparados, o que ocorre? Passam na frente. E aí ocorre que a gente encontra essas pessoas nas entrevistas. E aí, estando pouco preparadas, já viu,
vão ficar nas mãos da sorte. Na sua procura pelo primeiro emprego, você precisa ter estratégia. Sabe, eu adoro essa palavra porque ela tem um significado muito forte e tem um sentido de nos orientar a fazer algo diferenciado e de forma coordenada. Fui lá no dicionário buscar um termo técnico para te dizer. E lá diz que estratégia é parte da arte militar que trata das operações e movimentos de um exército para chegar na frente do inimigo em condições vantajosas. No caso aqui, o exército é você, e o inimigo, simbolicamente, são os demais concorrentes da vaga. E aí vem o ponto de atenção, como chegar em condições vantajosas. Sem que você tenha feito qualquer estudo especial, você já está usando estratégia, porque até aqui já falamos alguns pontos. Falamos que a concorrência pela vaga é grande, que você precisa ter um preparo prévio e que você precisa ter paciência, entre outros assuntos. Já viu, precisa ter uma certa metodologia de ação, pois é esta metodologia que vai fazer toda a diferença a seu favor. Então, para melhorar a sua batalha na disputa pelo primeiro emprego, você precisa ser disciplinado, organizado. Isso é estratégia. Então, vamos acrescentar mais informações para melhorar a sua estratégia global. Como entrante, como iniciante no mundo do trabalho, saiba os 2 elementos que mais serão exigidos de você. São o conhecimento e o seu comportamento. Quanto ao conhecimento, serás cobrado dentro do seu nível. O seu chefe saberá, ele não vai te fazer exigências como se você tivesse 10 anos de experiência. Nesse aspecto, fique tranquilo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção porque se você procurar saber um pouco mais sobre os assuntos que lhe competem, aí vai ser muito bom, porque criará diferenciais que tanto estamos falando aqui. Olha aqui um exemplo. Vamos fazer de conta que o seu tio conseguiu, com um amigo dele, a oportunidade de você fazer uma entrevista em uma sapataria. E aí, o que você vai fazer? Estudar, é claro. Faça uma pesquisa. Aliás, eu digo várias pesquisas na internet ou procure pessoas que conheçam esse ramo de negócio. Para pesquisar sobre como se fabrica um sapato, quais são os materiais que se usa, saber diferenças de couro, como se engraxa um sapato e coisas do tipo, ok? Imagina qual vai ser a surpresa do entrevistador quando ele te perguntar se você entende algo sobre sapato. Aí, quando você responder que fez uma pesquisa, que já sabe alguma coisa sobre materiais, como fabrica, etc. e tal, posso te garantir que suas chances subirão lá para cima. Esta foi a parte do estudo. Agora vamos falar sobre comportamento. Como você vivencia, como você se comporta tanto lá na hora da entrevista quanto durante já trabalhando. Vou te dar umas dicas, mas depois falaremos mais sobre isso para o vídeo não ficar tão longo. Veja o que você precisa prestar atenção, especialmente no momento da entrevista. Nesse momento, procure olhar nos olhos do entrevistador. Isso gera uma certa segurança, transmite, ou seja, passa uma ideia de transparência, de simpatia. Isso é importante. Outro ponto, ele vai provavelmente te perguntar se você tem experiência. E aí, ao invés de você responder não tenho experiência, que é a resposta clássica, talvez você possa alongar um pouco mais, e é sempre bom fazer isso. Talvez você possa responder assim, sabe, senhor Cícero, como o senhor está vendo, eu ainda não tive oportunidade de ter um emprego, mas estou aqui com toda a disposição e empenho para aproveitar ao máximo esta oportunidade. Outro ponto que você precisa usar muito, gastar, digamos, nesse momento é a sua educação. Transmita isso. Olha, abuse especialmente de tratar as outras pessoas, especialmente quem você não tem intimidade, usando o senhor, senhora, dona,
Isso vai criar uma simpatia, sabe, do entrevistador com relação a você, no sentido de respeitar as pessoas, sabe? Apesar disso não ser usual no dia a dia, mas especialmente nesse momento vai fazer muita diferença para você. No mais, é usar o bom dia, o obrigado, o por favor, tá? Queremos aqui construir uma ideia de alguém educado, tá? Isso tudo talvez você possa fazer alguns treinos, e um dos bons locais que você tem para fazer isso é no espelho da sua casa. Experimenta isso para quando você chegar na entrevista estar bem mais seguro. Isso vai levar grandes diferenças para você, tá? Experimenta isso. Ora, se você está procurando emprego, é certo que passará por uma entrevista. Então, olha só, prepare-se, porque tem algumas perguntas que vão te fazer classicamente, do tipo o que você sabe fazer, o que você conhece. E aqui nós estamos trabalhando para que você não dê uma resposta no improviso, que no improviso nada sai direito, né? Então, estamos falando aqui do se preparar previamente. Para ganhar tempo, eu não vou revisar o que nós já falamos num outro vídeo e depois você pode verificar, que chama-se Como Fazer uma Revisão dos Conhecimentos, Experiências e Habilidades. Pois é, veja o vídeo para você dominar o que você sabe fazer e dar respostas com mais segurança. Lá tem um exercício que é justamente para você relembrar, registrar suas competências, suas melhores habilidades. Você dominando essas informações que você tem e que às vezes a gente esquece mesmo, você já vai chegar na entrevista com tudo na ponta da língua. Olha aí você se diferenciando novamente. Olha um segredo que eu vou te contar. Você vai começar por baixo, obviamente. Tenha consciência disso, porque naturalmente vai sobrar para você, quando estiver trabalhando, algumas tarefas, aquelas mais chatinhas. Olha, se você já sabe desta realidade, você então começa desde já a se preparar psicologicamente e para criar estratégias de como suportar essas situações, tá? Algumas coisas que eu já vou te dar um conselho aqui para quando você conseguir o seu primeiro emprego. Olha, não reclame, se acostume a não reclamar das situações. Aproveite todas as oportunidades para você gerar conhecimento, aprendizados e experiências. Esse é o grande pacote, é o grande aprendizado que você precisa tirar das experiências, tá? Isso vai valer para este primeiro momento e depois para toda a sua vida profissional. Saiba, no começo não é fácil mesmo, para você e para todas as outras pessoas, mas um dia você vai se desenvolver. Agora, isso vai depender muito da forma como você encara as situações no seu trabalho, tá? Isso é que vai fazer toda a diferença, vai fazer com que as oportunidades elas apareçam ou não. Comece por baixo, mas com foco no topo, com foco em crescer, em se desenvolver, e para tanto vai ser necessário estudar e ter um bom comportamento na empresa. Entre em ação. O seu primeiro emprego depende muito mais de você do que de outras pessoas. Ainda que você tenha pouca idade, ainda assim vai depender de você, no mínimo em mostrar interesse. Olha uma dica muito importante para você nesse início de carreira, nos seus primeiros empregos. Olha, tenha mais foco na oportunidade em atuar, em ter uma atividade, do que se preocupar com a forma de contratação. Se é carteira assinada, se tem horário para entrar, para sair, o salário, coisas desse tipo, sabe? Eu sei que isso são importantes, é claro, mas foque a sua atenção em desenvolver experiências, conhecimentos. É isso que vai formar a sua base
para em outras oportunidades você ter histórias, você já ter vivências para criar as novas oportunidades em outros lugares ou até aí mesmo onde você começar. Entendeu? Deixa eu te contar. Às vezes, nos processos seletivos em que fazemos, muitos candidatos nos perguntam sobre salários, direitos. Eu sei que isso é correto, como eu já falei, mas eu prefiro e reafirmo que neste momento experiência é a coisa mais relevante. Sabe, a oportunidade que vai ser dada a você, isso é que precisamos comemorar. Porque garanto que o seu chefe poderia passar essa vaga para outras pessoas que têm mais experiência. Mas, se ele está acreditando em você, se está apostando em você, então valorize mais o aprendizado do que os seus direitos. Deixa só eu complementar o que já falei. Olha, procure um trabalho ao invés de emprego. E sabe onde você vai arranjar este trabalho? Na loja que tem aí na sua rua, na padaria, na empresa de um parente, na empresa de um amigo dos seus parentes. Talvez você possa começar por lá. Veja se consegue um trabalho voluntário, um estágio, um bico. Faz aí um trabalho de algumas horas ou meio expediente, não importa. O mais importante é começar a praticar, a vivenciar a rotina do mundo profissional. Outro lugar por onde você poderá começar a praticar alguma coisa é na igreja onde você estuda ou mesmo em casa. Crie algum movimento, porque quando chegar as oportunidades, as melhores oportunidades, você já vai ter alguma experiência, alguma história interessante para contar. E saiba disso, o seu futuro chefe, ao te entrevistar, ele vai ficar muito contente e isso contará alguns pontos a seu favor se você disser que já fez estágio, que já procurou experiências, que procurou algum trabalho em algum lugar. De cara ele vai se entusiasmar pelo seu gesto de ter a iniciativa. E isso é ótimo no mundo profissional. Olha aqui o X da questão para você se destacar e passar por uma entrevista, seja ela formal ou informal. Lembre-se das experiências que teve e seja criativo para incrementar uma bela história sobre isso. Depois você dá uma olhadinha no vídeo que se chama "Se você tem experiência, como dar respostas extraordinárias". Pois é, lá te ensina a como você tirar belas histórias de situações rotineiras. Tudo para que você dê uma bela resposta quando te perguntarem: você tem experiência? Pois é. Aí, no mesmo vídeo, você aproveita para incrementar suas conversas em outras situações, planejando como você vai responder da melhor forma. Quanto mais preparado, maiores as suas chances. Se estás procurando emprego, é importante saber onde estão as vagas, para que você possa atuar assim bem consciente. Vou te dizer, a maior parte das vagas, e especialmente as vagas de primeiro emprego, estão aí próximo de você. Quem vai te dar a primeira oportunidade vai ser um parente ou um conhecido do parente, ou ainda um amigo dos seus amigos. Logo, esse é o círculo principal que você deve investir mais. Falar, pedir, se expor, porque muito provavelmente é daí que vai sair a sua vaga. Sabe os anúncios e os sites? Esses vão ficar em segundo lugar. As chances são menores. Tem mais um jeito de você dar início às suas experiências profissionais. Se você aplicar uma técnica chamada cara de pau. Isso mesmo, vai ser ótimo. E é muito simples, basta você superar a timidez e vergonha, se tiver, para bater de porta em porta do comércio, nas empresas de serviços que tem aí próximo da sua casa, e procurar o gerente ou o dono e se oferecer para ser um aprendiz, pode ser por algumas horas ou alguns dias, para fazer um bico, um estágio, qualquer coisa.
O importante é entrar em ação. Experimente fazer algo diferente do que a maioria das pessoas fazem. E sabe o que a maioria faz? Vou resumir para você. Ficam esperando passivamente o emprego aparecer. Não se movem. Só querem uma oportunidade se for com carteira assinada, benefícios, sabe aquela coisa de entrar no ônibus e já querer sentar na janela? Não se preparam previamente. Ficam reclamando que ninguém dá oportunidade para quem não tem experiência. Mas como você não é todo mundo, em resumo, olha o que eu gostaria que estivesse na sua cabeça, para te aproximar logo da sua vida profissional. Vá à luta, fale com parentes, amigos, peça que eles falem com os amigos deles. Bata na porta das empresas, nas proximidades da sua casa, se ofereça, peça oportunidade, às vezes até sem salário, por enquanto. Procure desenvolver experiência. Valorize cada situação e veja uma forma bonita para contar isso para alguém. Por fim, vou te dizer uma coisa. Olha, tem vaga disponível com certa facilidade para quem procura o primeiro emprego. Saiba disso. E você sabe qual é o maior entrave a não conseguir esta oportunidade? É justamente a falta de postura destes iniciantes, que às vezes não geram confiança para o empregador. Mas a partir da nossa conversa, se você se preparar e se mover, passará na frente de muita gente que está à procura do primeiro emprego. Eu torço por você, sei que em breve a sua vaga chegará. Agora, saiba desde já que conseguir um emprego é a sua primeira grande chance. E quando isso acontecer, você já deve se preparar para o segundo momento, que é pensar em crescer e se desenvolver no trabalho. Olha, para isso tem um curso prontinho chamado Fui Contratado. Depois você dá uma olhada na descrição. Vai fazer grande diferença no seu desenvolvimento profissional. Eu fico por aqui, mas você aproveita e se inscreve no canal, dá um joinha e nos veremos nos próximos vídeos. Um abraço e vamos em frente!